Pois bem, pessoal, como eu estava falando, o Jonas Becker vai apresentar o texto. A sua fala será a respeito de Schrödinger e a exigência de visualização. E nós vamos manter aqui, vamos propor ao Jonas a decisão sobre a forma que ele gostaria que conduzíssemos o trabalho aqui. Na maioria das vezes, Jonas, aqui nós damos ao convidado de 1 hora e 10, 1 hora e 20, para ele expor o seu tema. Terminamos às 19 horas, porque a partir de 19 horas temos aulas, como o professor José Vieira falou. E após esse momento, a gente abre para uma conversa com o público, que geralmente é o público do nosso grupo mesmo, são poucas pessoas. Então, não estende muito o momento de perguntas, não. Entretanto, alguns dos nossos outros convidados preferem ir conversando, ao invés de abrir para perguntas ao final, vão batendo um papo, como muitas vezes aconteceu. Então, eu gostaria de deixar você bem à vontade, para que você possa fazer de acordo com o que você planejou previamente, tá bom? Eu gostaria, antes de passar a palavra para você, de antecipar os nossos sinceros agradecimentos aqui em nome do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência da UFT. Muito gentil, muito generoso, e quando eu entrei em contato com o Jonas pela primeira vez, ele de imediato ele deu uma resposta positiva para estar aqui no nosso grupo, e isso eu tenho que fazer alusão aqui desde o início, agradecendo sobremaneira pela sua generosidade, pelo seu aceite. Então, Jonas, contigo a palavra, fique à vontade. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de realmente, talvez, apresentar os meus slides e deixar as perguntas e a discussão para o final. Certamente a discussão vai ser a parte mais interessante, mas, assim, eu acho que para a minha organização, eu acho que vai ser mais interessante se for no final tudo, tá? Ótimo. Então, para começar, de fato, a minha fala, eu queria agradecer ao professor Eduardo pelo convite. Achei incrível a ideia de fazer um seminário sobre Schrödinger, que tem uma filosofia da física ainda pouco explorada e pouco conhecida, né? Não é completamente desconhecida, mas também não é assim algo que a gente vê todos os dias, então é uma ideia sensacional. Fiquei muito feliz com o convite, pude voltar a ler os textos do Schrödinger. Eu propus um título, como vocês perceberam, um tanto aberto, e o meu plano aqui é falar algumas coisas que talvez algumas pessoas já conheçam bastante bem, e talvez eu vou estar só repetindo alguns fatos bem conhecidos, e mais para o final, espero conectar as discussões do Schrödinger com alguns assuntos que têm me interessado recentemente, né, e que me motivaram, então, a escolher esse tema. Vou começar a projetar aqui, tudo bem? Ótimo. Eu tenho alguns Tranquilo. slides, e aí vocês me avisam se tiver... Um instantinho. Estou projetando, mas aqui não... Aqui. Vocês enxergam meus slides? Ainda não. Aparece, você fez aí o compartilhamento da sua tela. Bom. Tá, vamos ver se ela vai aparecer, se está tendo algum tipo de lentidão na internet. Não? Ainda não. Deixa eu tentar de novo. Tentar outra estratégia. E agora? Agora sim. Agora sim. Bom, então tá. Então, de novo, agradeço e vou direto minha fala sobre Schrödinger e a exigência de visualização. Eu trouxe aqui uma foto do Schrödinger. Então, como eu estava mencionando para vocês, o que eu vou falar aqui talvez seja bastante conhecido de várias pessoas. Tem alguns temas que são bastante difundidos sobre a filosofia do Schrödinger já. E a minha expectativa é
criar uma fundamentação, criar uma base para uma discussão que eu vou trazer mais para o final da minha, na última parte da minha fala, que conecta as propostas do Schrödinger com alguns temas mais que se tem discutido atualmente e que estão relacionados com aquilo que o Schrödinger propôs, mas que, assim, a gente não encontra discutidos com frequência na literatura. Então, depois no final, claro, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas sobre qualquer parte da minha fala. Então, eu trouxe alguns fatos bem básicos aqui, que eu acho que, como eu falei, todos vocês já conhecem, né? Que o Schrödinger foi uma das pessoas que contribuiu para formular a mecânica quântica. Ele deu que chama a imagem ondulatória ou formulação ondulatória da mecânica quântica. Ele que desenvolveu, claro, a equação de Schrödinger, que dá a dinâmica das partículas na mecânica quântica, ou da onda, no caso da imagem ondulatória na mecânica quântica, não relativista. O Schrödinger também é conhecido por ter uma interpretação realista dessa onda, a princípio, né? Então a primeira proposta dele foi de interpretar essa onda como uma entidade real no espaço, e é daí que vem a conexão do Schrödinger com o tema da minha fala, que é a exigência de visualização. Então, o Schrödinger via como uma grande vantagem da abordagem dele à mecânica quântica, né? Essa formulação ondulatória, em oposição à formulação matricial do Heisenberg. Então, segundo ele, a vantagem era justamente você ter uma imagem da entidade que você está descrevendo, que era algo que realmente faltava na abordagem do Heisenberg. Né? Então, ele fala, me preocupa ou me perturba um pouco a formulação matricial, justamente pelo caráter abstrato, né, puramente algébrico dessa formulação. Então, com uma equação, com a formulação de Schrödinger, muitos físicos reconheceram que aquilo ali realmente era muito mais próximo do que os físicos estavam acostumados. Era algo mais fácil de visualizar e manipular. Então, o Schrödinger é muito atrelado a isso, tanto é que ele é um dos primeiros nomes que surgem quando você busca por discussões acerca da visualização na ciência. Ele também é conhecido pelas críticas, né, das concepções da escola de Copenhague, principalmente através do paradoxo do gato de Schrödinger. Então, ele se junta a Einstein para criticar o entendimento da mecânica quântica que vai sendo oferecido pelo Bohr, Heisenberg, Born e pelo Jordan, principalmente. E tem mais dois tópicos que eu não coloquei aqui, mas que são os tópicos que eu pretendo realmente focar. Um dos tópicos que é menos discutido acerca do que o Schrödinger fez para a mecânica quântica é o fato de que ele avançou de fato uma interpretação para a mecânica quântica. Então não se discute com muita frequência a interpretação de Schrödinger, a menos que seja aquela interpretação que ele ofereceu logo no começo, em 1926, quando ele publicou os artigos dele sobre a sua equação, né, e a versão ondulatória. Então, fora isso, pouco se discute sobre as interpretações ou a interpretação que o Schrödinger ofereceu para a mecânica quântica. E outro aspecto que também se reconhece na literatura e se relaciona com o nome do Schrödinger é o fato dele ter discutido, ou, digamos assim, inspirado, ou defendido, sustentado, uma metafísica de não indivíduos para a mecânica quântica, né? Então, ele é reconhecido como tendo dito que as partículas quânticas perderam a individualidade e, no contexto da metafísica da ciência, isso é visto como levando a gente a, digamos assim, a ter uma novidade metafísica vinda da mecânica quântica, que seria o fato de que as partículas agora elas têm um caráter metafísico diferente daquele que as partículas clássicas têm. Então, são dois tópicos reconhecidos e relacionados com Schrödinger que acabam não sendo muito discutidos. Eu espero que, ao tocar no assunto da visualização e exigência de visualização, esses dois pontos possam ser iluminados. E a gente possa conversar sobre isso, então, no final. Então, como eu estava falando, existe uma concepção, digamos assim, uma visão recebida, todo um corpo de literatura sobre o que o Schrödinger fez, o que se considera que o Schrödinger fez. Então, tradicionalmente, né, ele foi visto como aquela pessoa que
apresentou uma formulação da mecânica quântica, a formulação ondulatória, privilegiou essa formulação justamente pelo caráter dela ser visualizável, né? Tem essa palavra alemã, anschaulich, que aparece com frequência. Então, ele seria um defensor de que as teorias físicas devem ter um caráter visualizável, elas devem ter algum tipo de conteúdo intuitivo, que nos dá um tipo de imagem clara das entidades com as quais a teoria está tratando, em termos da sua descrição no espaço-tempo. Então, isso, claro, faz com que a mecânica quântica, caso ela satisfaça essas condições, possa ser, digamos assim, intuível e visualizável, num sentido que a imagem que o Heisenberg e o Bohr estavam propondo não era, certo? Então, na medida em que ele apresenta e defende essa concepção, ele é relacionado, ele fica relacionado justamente com essa defesa feita por ele de uma concepção ondulatória da mecânica quântica. Né? Quer dizer, mecânica quântica trata de certas ondas que a gente consegue meio que enxergar, vamos dizer assim, ou ver, né, ter uma ideia de como elas se comportam no espaço-tempo. Essa concepção, né, essa visão do Schrödinger foi muito criticada. O Schrödinger recebeu cartas e críticas publicadas acerca disso. E o que se considera é que realmente as críticas conseguiram sufocar a concepção dele. Ela não é uma concepção viável, né? Então, ainda hoje a gente discute muito o fato de que a mecânica quântica não permite concepções intuitivas, ou ela é um tipo de teoria que refuta ou, digamos assim, barra tentativas filosóficas de se estabelecer uma descrição intuitiva. Né? Você não pode ter uma descrição das entidades que a teoria descreve em termos de espaço-tempo. E o Schrödinger, então, acabou ficando, digamos assim, preso a um passado, a uma preferência que ele teria sobre teorias visualizáveis, e ele simplesmente não conseguiu acompanhar a evolução quântica. Essa é, basicamente, a visão recebida, digamos assim, o modo como o Schrödinger é visto muitas vezes e descrito também muitas vezes na filosofia e na filosofia da ciência, da física e da mecânica quântica. E isso tem uma razão, claro. Né? No segundo artigo de 1926 dele, no qual ele estabelece a sua equação e discute a mecânica ondulatória, ele discute, em certas passagens, os resultados experimentais que estavam orientando o Heisenberg, uma formulação matricial. Né? E também discute a interpretação que se deu para esses resultados. Né? Quer dizer, a interpretação de que, como a gente conhece hoje, você não consegue ter uma descrição de uma trajetória completamente contínua, você tem certas descontinuidades, de que você não consegue visualizar uma trajetória específica, né, para todas as partículas o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que levou o Bohr a formular aquela interpretação da complementaridade dele, e o Schrödinger analisa e ele dá a seguinte veredito sobre a situação. Então, ele fala, todas essas afirmações, quer dizer, as descrições dos experimentos, contribuem para a dissolução dos conceitos de posição do elétron e trajetória do elétron, de forma que, caso alguém se decida pela não dissolução desses conceitos, eles se mostram contraditórios. Então, quer dizer, se você acompanha o que os experimentos estão fazendo e ainda resolve tentar descrever eles em termos de posição e trajetória, você vai perceber que esses conceitos se mostram contraditórios. Então, essa contradição foi sentida de maneira tão forte que se duvidou que aquilo que acontece em um átomo permita ser descrito por um encadeamento segundo as formas de pensar espaços-temporais. Quer dizer, os resultados da mecânica quântica estavam barrando justamente essa forma de visualização que o Schrödinger tanto prezava, né, no espaço-tempo. Então, e aí, claro, ele está falando isso e está relatando o modo como, basicamente, o Bohr e os seus seguidores descreviam os resultados da mecânica quântica, ou a imagem de mundo que a mecânica quântica estava nos dando. Quer dizer, aparentemente a gente não consegue ter uma descrição do espaço-tempo e do comportamento dessas entidades. E aí ele continua, né? Então ele vem com o seu ataque. Ele fala, de um ponto de vista filosófico,
eu consideraria uma decisão conclusiva nesse sentido como equivalente a uma rendição completa. Quer dizer, você abandonar uma descrição em termos de formas de pensar espaço-temporais é uma rendição completa, é você realmente, o termo é entregar as armas, né? Você parou de jogar. Pois, e aí vem aquilo que realmente, a frase famosa que é mencionada em vários lugares quando se fala sobre visualização, pois nós não podemos alterar a nossa maneira de pensar no espaço-tempo. E o que nós não podemos compreender em seu âmbito, nós não podemos compreender absolutamente. Então, e a palavra aqui é realmente compreender, né? Se a gente não consegue visualizar isso e fazer uma descrição em termos espaço-temporais, é porque a gente não está entendendo aquilo que a gente está fazendo. Né? E, claro, a mecânica quântica é notória pela sua dificuldade de se compreendê-la. Né? E o que o Schrödinger estava querendo dizer é que não precisa ser assim, a gente pode entender ela em termos de ondas que se desenvolve no espaço-tempo, claro, e manter as nossas formas de pensar espaço-temporais. Claro, como eu falei, ele não passou sem críticas, ele foi imediatamente criticado por ter sustentado essas concepções. Era bom demais para ser verdade, algumas pessoas pensam. E, como eu disse, essa concepção que o Schrödinger apresenta logo ali em 1926, né, na primeira fase do seu desenvolvimento da mecânica quântica, acabou ficando atrelada a ele por toda a sua carreira. Então, o Max Born, por exemplo, apresenta uma crítica explícita. Né? E eu trouxe ele aqui justamente porque isso ilustra o tipo de crítica que o Schrödinger recebeu. Uma das críticas recorrentes é essa que o Born vai fazer. Né? Quer dizer, o Born, já em 53, quer dizer, quando o Schrödinger já teria abandonado essa interpretação inicial que ele faz da mecânica quântica, o que o Born reclama é que quando o Schrödinger escreve, e ainda muito tempo depois já de ter sido criticado, o Schrödinger passa a impressão para os leigos de que todos os fenômenos, né, da mecânica quântica podem ser descritos em termos de ondas ordinárias no espaço ordinário. Quer dizer, parece que é isso que o Schrödinger quer. E as pessoas que leem o Schrödinger pensam que isso é assim mesmo. Mas já existiam argumentos bem conhecidos, né, que foram jogados na cara do Schrödinger já em 1926, de que se você tem n partículas, você vai precisar de um espaço de n-1 dimensões, e esses espaços não são visualizáveis, né? Não são algo que você consegue ter uma imagem intuitiva. Então, qualquer caso um pouquinho mais sofisticado de formulação da teoria já usa um espaço altamente abstrato. E aí vem o Born, ele está escrevendo, ele usa a palavra alemã, né? Então ele fala a afirmação da simplicidade, da intuitividade, né, dessa Anschaulichkeit, a possibilidade de ver o processo no espaço é ilusória, justamente porque o espaço tem muitas dimensões. E, na verdade, a descrição dos sistemas é feita por uma função de onda abstrata e a sua descrição em linguagem natural é extremamente complicada. A gente não consegue explicar exatamente o que é que está acontecendo. Né? É algo que escapa à nossa intuição. Então, em 1953, ainda está criticando uma concepção que o Schrödinger sustentava em 26, porque a impressão das pessoas é que o Schrödinger realmente manteve essa mesma ponto de vista por toda a carreira dele. O Heisenberg, em 27, ele escreve também um paper conhecido, né, sobre o conteúdo intuitivo da mecânica quântica, e ele começa atacando, né, como é sabido, ele ficou bastante perturbado com a formulação do Schrödinger da mecânica quântica, porque ela realmente parecia ter muitas vantagens e ter esse caráter intuitivo que a mecânica matricial não tinha. Então ele contra-ataca, né, com esse artigo de 1927 em particular, explicando que, bom, essa ideia de que a gente possa visualizar as coisas no espaço-tempo, ela não vai funcionar. Ele começa o artigo de uma forma bem interessante, ele fala: acreditamos compreender uma teoria física intuitivamente, e a palavra que ele usa também está relacionada com a Anschaulichkeit, quando conseguimos pensar de modo qualitativo, em todos os casos simples, as consequências experimentais dessa teoria, e quando tivermos reconhecido, ao mesmo tempo, que a utilização da teoria nunca envolve contradições internas. Então, entender intuitivamente não é você visualizar no espaço-tempo, mas é você pensar nas consequências da teoria
as consequências experimentais e perceber que a teoria não envolve contradições. Então, e aí ele vem com um exemplo. Por exemplo, acreditamos compreender intuitivamente a representação einsteiniana do espaço tridimensional fechado, porque as consequências experimentais dessa representação são pensáveis para nós sem contradições. Certamente essas consequências contradizem os nossos conceitos intuitivos usuais espaço-temporais. Então a gente tem uma mensagem aqui direta para o Schrödinger, né? A gente não está tendo uma visualização desses conceitos no espaço-tempo usual. Nós podemos estar convencidos a partir daí de que a possibilidade de uso desses conceitos usuais, né, comuns dos espaços temporais em espaços muito grandes não se segue nem de nossas leis do pensamento nem da nossa experiência. Então, quer dizer, nem as leis do pensamento nem a experiência garantem que a gente vai conseguir usar as nossas formas usuais de pensamento do espaço-tempo. E aí, claro, isso abre o caminho para que a mecânica quântica também não respeite as nossas formas de pensamento intuitivas, usuais. Então, esse é o Schrödinger que apresenta um plano, né? Ele tem uma teoria e com uma ontologia favorita. Ele tem uma razão para defender essa ontologia, a ontologia de ondas, e essa razão ela é muito criticada. A razão, claro, é a visualização, né? A possibilidade de você ter uma imagem intuitiva, clara, visualizável, e em detrimento de uma teoria que não tem essa imagem. Seria a formulação matricial. Então, depois dessa introdução, o meu plano agora é ver como o Schrödinger vai sustentar essa concepção ondulatória que ele sustentou, digamos assim, na sua primeira abordagem, que ele chama de ingênua, de realista ingênua, na maturidade dele, porque ele volta a defender esse tipo de concepção na década de 50, com todo o vapor, e como a gente viu, o Born vai lá e critica ele da mesma forma, né? Então lança as mesmas críticas. Isso contribui para essa imagem de que o Schrödinger realmente não mudou de opinião por muito tempo. O ponto-chave aqui é que a forma que o Schrödinger defende essa concepção ondulatória na maturidade dele é muito interessante, do ponto de vista filosófico, e vale a pena, então, a gente revisar ela. Ele usa para fazer essa defesa um ataque ao próprio atomismo, né? Então ele usa a noção de não individualidade como uma forma para rejeitar, né? Uma razão para se rejeitar o atomismo, para rejeitar a noção de partícula. E isso também é interessante filosoficamente, porque tem consequências para o debate acerca da metafísica, da mecânica quântica. E essas consequências, então, tanto do modo como ele defende a concepção ondulatória, como o modo como ele usa a não individualidade para rejeitar a noção de partícula, elas têm consequências bem interessantes que podem iluminar o debate atual sobre essas noções de metafísica da ciência e o papel da não individualidade na mecânica quântica. Então, eu pretendo passar por esses tópicos. Como eu falei, provavelmente eu vou estar falando várias coisas que vocês já conhecem, mas eu espero que no final as consequências possam ser de algum interesse para o nosso debate. Depois disso eu vou para a conclusão. Vamos falar sobre a ontologia de ondas, mas reformulada. Então, o Schrödinger, já da maturidade, defendendo que a gente deva, sim, permanecer com uma ontologia de ondas. Então, a impressão, como eu falei, que se dá da leitura do Schrödinger, é que ele manteve uma posição que foi derrotada, né? Que ele estava aderindo a uma ontologia de ondas, justamente porque elas são visualizáveis no espaço, mas que isso não funciona, em particular porque o espaço ali é muito abstrato e não é nada fácil de visualizar, né? Então, seguindo o Michel Bitpol, que faz um trabalho incrível de sistematização da filosofia de Schrödinger, assim a gente poderia tentar listar 3 etapas, né, do pensamento do Schrödinger. Ele teria uma espécie de realismo ingênuo, né, no qual ele aceita uma forma de realismo da função de onda, nos seus artigos iniciais. A gente visualiza elas no espaço-tempo, a função de onda tem um tipo de, não de colapso, mas o pacote de ondas, de algum modo, dá a impressão de que há uma partícula, e a gente tem um modelo que tem uma espécie de correlação 1 a 1 entre os nossos dados e essa imagem fornecida pela onda.
Essa é a imagem que foi atacada, então, pelos críticos. O Schrödinger reconhece a crítica e, por algum tempo, ele se resigna e ensina a mecânica quântica segundo ela é formulada pela escola de Copenhague, digamos assim. Eu estou usando a escola de Copenhague num sentido anacrônico, né? Mas para mencionar coletivamente, né, as posições do Bohr, do Born, Heisenberg, principalmente, e do Jordan. Então, nesse período em que ele usa essa formulação, as críticas dele a essa concepção vão amadurecendo. Ele conversa bastante com Einstein e ele formula, né, o paradoxo do gato de Schrödinger em 35. E é claro, a partir daí ele vai ter digamos assim, uma interpretação nova da mecânica quântica, abandonando o realismo ingênuo e realmente voltando a ter uma forma de realismo sobre as ondas, né? E tem uma versão ondulatória, eles chamam a imagem ondulatória da mecânica quântica, mas a modo de defesa dele é bastante mais sofisticado. Então, isso está relacionado com o fato de que o Schrödinger tem sim uma interpretação da mecânica quântica que é bem interessante. Então, como é que ele vai defender nessa período maduro, digamos assim, nessa terceira etapa do pensamento dele, que você possa ou deva, digamos assim, abandonar a imagem da mecânica quântica tratando de partículas descontínuas, né, que também remete àquela primeira passagem que eu citei, né, de que você perde a noção de trajetória, perde a noção de posição de um elétron, por exemplo. Como é que ele vai defender que você deve, então, abandonar essa ideia de corpúsculos e ficar realmente com uma ontologia de ondas? E isso remonta diretamente, essa defesa que ele vai fazer, remonta diretamente à noção de clareza, que já era também a exigência que ele fazia naquela primeira citação que eu fiz. Então, isso aqui confunde um pouco na discussão sobre Schrödinger, quer dizer, parece que ele está repetindo os mesmos argumentos. Ele de fato está, mas agora de um pano de fundo, digamos assim, diferente. Já vou dizer qual é o pano de fundo diferente. O que mudou? Quer dizer, as alegações que ele faz permanecem as mesmas, mas elas estão sendo feitas de um panorama diferente. Então, para começar, o Schrödinger é reconhecido um seguidor dessa tradição, que se chama tradição da Bild, de você ter uma imagem, né, que remonta principalmente aos físicos do século XIX, e em particular o Boltzmann, que o Schrödinger gostava muito. E, claro, basicamente o que se exige é que se tenha um tipo de imagem ou de concepção daquilo que você está tratando. E o Schrödinger, então, escrevendo em inglês lá no Science and Humanism, ele fala que menciona o Boltzmann, justamente relacionando com a gente ter uma imagem clara das nossas teorias. E isso é um termo importante para as discussões de realismo hoje em dia. Você quer ter uma imagem clara. Então, o Schrödinger menciona o Boltzmann sobre a necessidade de ser preciso e claro ao extremo. Ele fala childishly precise, né, infantilmente preciso. E justamente por quê? Estou citando ele, então, é porque sem um modelo absolutamente preciso, o próprio pensamento se torna impreciso e as consequências a serem derivadas do modelo se tornam ambíguas. Então a gente precisa ter um modelo preciso, absolutamente preciso, porque sem isso a gente não consegue pensar adequadamente sobre aquilo que a gente está tratando. Isso parece ser bastante né, esperado, razoável, claro, a gente quer um modelo preciso e a gente quer tirar consequências não ambíguas e precisas. Mas aqui a ideia de anschaulich é de clareza. A gente quer ter uma imagem clara, como o Schrödinger coloca também nos textos em inglês, uma clear picture, né? A gente quer saber exatamente do que a gente está tratando. E isso é o que o Boltzmann já pedia, é o que o Schrödinger estava pedindo quando ele pede que a gente possa aplicar as nossas formas usuais de pensamento às entidades, porque senão a gente perde a clareza, a gente não sabe mais o que está tratando. Então, a exigência de visualização vem dessa exigência de ter um modelo extremamente preciso para que se possa saber do que se está tratando.
E aí o que a gente quer? A gente quer evitar essa obscuridade. Estou continuando aqui com a, digamos assim, o elemento boltzmanniano do Schrödinger, e tem mais uma citação aqui. Então, ele fala, os fatos da observação são irreconciliáveis com uma descrição contínua no espaço-tempo. É aquilo que ele falou, de você ter que dissolver o conceito de posição do elétron e trajetória do elétron. Ele fala, parece simplesmente impossível, ao menos em muitos casos. Você não consegue apresentar fatos acerca de uma descrição contínua no espaço-tempo, e ter uma trajetória contínua no espaço-tempo na mecânica quântica. E aí que vem o ponto, o problema com isso. Quer dizer, Heisenberg e Bohr estavam completamente satisfeitos com isso, né? Quer dizer, é uma outra noção de partícula. Mas o Schrödinger não. O Schrödinger fala, por outro lado, então, de uma descrição incompleta, de uma imagem com lacunas no espaço-tempo, não podemos tirar conclusões claras e não ambíguas. Isso nos leva a pensamentos nebulosos, arbitrários e obscuros. E isso é o que devemos evitar a todo custo. Então, o fato de que a descrição que a gente dá da teoria tem lacunas, né, quer dizer, ela tem saltos, o Schrödinger simplesmente não tolerava, faz com que a gente tenha uma imagem não clara, uma imagem obscura, uma descrição completamente, como eu falo, nebulosa, e que nos gera conclusões que podem ser perigosas. A gente não consegue garantir que esse resultado não é contraditório. E é isso que a gente deve evitar a todo custo. A gente quer ter uma imagem infantilmente precisa, né? Então, para se ter essa imagem, a gente quer um modelo que não tenha lacunas, que não tenha esses saltos, essas descontinuidades, né? A gente quer poder enxergar o que está acontecendo no sentido metafórico. Então, a busca por uma imagem clara nos leva a exigir um modelo sem lacunas. Então, qual é a natureza dos modelos? O fato de que a gente tem que ter uma descrição clara, né, não vai nos iludir agora, e isso que o Schrödinger está propondo, que a gente vai ter, e esse é o novo panorama, o novo ponto, digamos assim, o pano de fundo no qual ele está trabalhando, que a gente está buscando um modelo que vai ser o verdadeiro. Então, quando ele propõe uma descrição ondulatória, justamente por ela satisfazer essas exigências, né, as quais ele preza muito, de que o modelo não tenha lacunas, ele não está querendo argumentar ou sustentar que esse modelo vai ser verdadeiro. E ele é explícito sobre isso, ele fala, no melhor dos casos, a gente pode dizer que o modelo vai ser adequado. Então, ele vai superar esse realismo ingênuo dessa primeira fase, ele reconhece explicitamente que você oferecer uma descrição contínua dessas entidades, em termos de ondas, simplesmente supera de uma forma incrível aquilo que é fornecido pelos dados. Os dados são muito esparsos, são muito magros, digamos assim, para justificar uma descrição contínua. A gente precisa preencher as lacunas dos dados com essa continuidade, e esse preenchimento, digamos assim, onera o nosso modelo, né, mais ou menos nesses termos que ele coloca. Ele digamos assim, faz um peso sobre o modelo que simplesmente não pode ser garantido ser verdadeiro. Né? Quer dizer, a gente vai, como ele diz, os físicos do século XIX sabiam muito bem que quando você constrói um modelo, os dados são bastante magros e o modelo é bastante rico. E você coloca muita coisa a mais no modelo. Então, é infinitamente improvável que essas adições gratuitas, né, então justamente a continuidade aqui, deveriam por pura sorte se revelarem corretas. Quer dizer, não tem nenhuma grande chance de que esse modelo vá ser verdadeiro, que ele está descrevendo alguma coisa realmente contínua no espaço-tempo. Então a gente quer um modelo contínuo porque é isso que a gente entende. Isso a gente preza para ter o quê? Como tirar conclusões acertadas, conclusões claras, fazer previsões, dar conta dos dados, que são poucos, de uma forma compreensível. Certo? Então, a vantagem de um modelo contínuo não é que ele está descrevendo corretamente como é o mundo. Né? De jeito nenhum, porque os dados que nós temos ficam extremamente subdeterminados pelos nossos modelos. O interessante do modelo contínuo com uma ontologia de ondas é justamente o fato dele ser compreensível, né? Dele satisfazer esse critério de clareza. Então essa é a sua vantagem, e o Schrödinger argumenta a partir daí dessa exigência por clareza
a favor da natureza, da adoção de um modelo contínuo. A gente não precisa mais pensar que essa onda está realmente ela está se espalhando por aí no espaço-tempo. A posição que surge daí, né, você pensa, bem, então ele é um antirrealista no sentido que a gente aprende na filosofia da ciência. E o que o Schrödinger fala vai exatamente nessa linha. Né? Ele fala, nós damos uma descrição completa, contínua no espaço-tempo, sem nenhuma lacuna, em conformidade com o ideal clássico. Então veja que ali em 1952, quando ele publica esse texto, eu estou usando uma edição de 2014, mas o texto é de 52, então ele ainda está em busca do ideal clássico, o ideal de uma descrição contínua. Então ele não abandonou, e é isso que dificulta a compreensão da mudança na filosofia do Schrödinger. Parece que ele está falando da mesma coisa. Ele ainda quer satisfazer um ideal clássico de uma descrição contínua no espaço-tempo. Então ele fala que a gente dá uma descrição de algo. E aí vem o porém. Mas nós não afirmamos que esse algo é ou são os fatos observáveis. E, claro, né, justamente que os fatos observáveis são descontínuos e você está dando uma descrição contínua. E menos ainda afirmamos que assim estamos descrevendo o que a natureza, matéria, radiação, etc., realmente é. De fato, usamos essa imagem, e ele chama em termos de imagem, assim chamada imagem ondulatória, com conhecimento completo de que ela não é nenhuma dessas coisas. Então a gente sabe que a gente está dando uma teoria, a gente está simplesmente preenchendo as lacunas e assim, sobrecarregando a teoria com informação que não está de modo algum justificada pelos dados, mas ainda assim, quando a gente faz previsões e sintetiza as observações, a gente usa esse quadro para poder visualizar e usar a teoria. Então, a gente tem que abandonar o realismo, mas ao mesmo tempo a gente só pode perceber a realidade do ponto de vista dessa descrição. Então é assim que a gente entende a realidade, porque essa é uma descrição compreensível. Então a gente tem consciência que o modelo supera em muitos dados. E a gente tem consciência de que isso é tudo que a gente tem. Então isso é o que nos seus comentários o Bitpo chama de uma forma de realismo interno, seguindo o Putnam, mas também a gente pode assimilar talvez um pouco ao Quine, no qual o Quine reconhece que a ciência é uma espécie de fabricação de mitos, né, no sentido que a gente está sempre postulando a existência de certas entidades para dar conta de dados que são bastante esparsos, bastante magros. Né? A gente quer controlar a experiência e a carga teórica realmente sobrepuja em muito a evidência que a gente tem. Então, a exigência de clareza nos leva para a imagem contínua da descrição ondulatória. A gente tem que abandonar essas imagens descontínuas. É um recado direto, de novo, para Heisenberg, Bohr e companhia. E a escolha por essa imagem vem justamente do fato de que ela nos dá a compreensão, ela nos dá uma imagem clara, né, em conformidade com o ideal clássico de você estar tendo algo sem lacunas. Então, em resumo, a ontologia de ondas ela deve ser preferida por fornecer uma imagem clara justamente daquilo que a gente está tratando. E essa busca por essas imagens, ela se baseia em uma forma de rejeição do realismo. De qualquer modo, os nossos modelos vão ultrapassar os dados. A gente não consegue ter uma visão realista ingênua de que o modelo corresponde exatamente 1 a 1 com a realidade. Então, já que a gente vai ter um modelo, de qualquer modo, os nossos modelos ultrapassam a evidência, então, que pelo menos o modelo adotado seja um modelo que nos dê uma descrição contínua e clara. Né? Então, para que a gente possa ter conclusões compreensíveis, né? E poder raciocinar de modo claro, né? Aplicar as nossas formas de pensamento àquilo que está ocorrendo. O Schrödinger tem um argumento muito interessante sobre isso também. No artigo no Hall ele prova ou argumenta a favor da equivalência da formulação ondulatória e matricial, porque basicamente ele, ao argumentar e mostrar que elas são equivalentes, ele mostra o seguinte: claro, a mecânica ondulatória é forte o suficiente para derivar a mecânica ondulatória e ela satisfaz essa exigência de compreensão, mas não é como se a exigência de compreensão vinda do aparato ondulatório, digamos assim, fosse uma adição gratuita.
Porque a versão matricial também deriva a versão ondulatória. Então, elas são equivalentes. E, nesse sentido, não é como se a gente tivesse acrescentado um ingrediente externo à mecânica quântica, um ingrediente, digamos assim, que é um capricho nosso, né? Então, não, a formulação ondulatória ela é exatamente equivalente à formulação matricial. Então, ela não é algo a mais, ela não tem um conteúdo excedente aí, que seria, digamos assim, uma questão do nosso capricho, só pelo nosso gosto por visualizações. Então, o fato de ela ser equivalente dá uma força para ela, justamente porque ela não tem nada a mais, nada menos do que a mecânica matricial, mas ela nos oferece essa imagem sem saltos, sem lacunas, né, garantindo essa clareza extrema. Então, nesse sentido, a gente deve aderir à mecânica ondulatória, porque ela nos fornece, né, satisfaz o ideal clássico. É um argumento parecido com o anterior, lá de 26, mas agora abandonando completamente o realismo. Quer dizer, bom, vai ter que ser um modelo de qualquer forma. Então, que seja um modelo compreensível para a gente, que a gente possa raciocinar claramente sobre ele. A defesa desse modelo, ela aplica também argumentos contra os corpúsculos, contra partículas. E, basicamente, o Schrödinger vai alegar que é uma crise no atomismo para defender a versão ondulatória da mecânica quântica. Então, como a gente sabe, ou é bastante conhecido, né, a descrição fornecida pelos físicos, né, o Bohr, Heisenberg, Born, introduz descontinuidades, que é o que o Schrödinger está justamente reclamando. A gente perde a trajetória dos átomos, não são mais rastreáveis, não são mais identificáveis, e então, ainda assim, esses físicos, eles acreditavam que a gente precisa da noção de partícula. Uma das críticas do Born, por exemplo, naquele artigo que eu mencionei de 53, é que quando Schrödinger abandona o conceito de corpúsculo, partícula, ele não consegue mais dar conta dos resultados experimentais. A gente precisa de partícula porque são as partículas, por exemplo, que se chocam contra uma chapa fotográfica ou que deixam traços numa câmara de bolha. Então, os experimentos estão, em geral, interpretados em termos de partícula. Então, o Schrödinger, claro, ele não compartilha dessa opinião. E o que ele acha é que esses físicos, eles não é que eles vão longe demais, é que eles não vão longe o suficiente ao perceber as consequências da mecânica quântica. Então, uma forma de entender o Schrödinger é como sendo mais revolucionário, né? O que essas pessoas querem, Bohr e Heisenberg, é colocar no modelo que eles estão construindo exatamente aquilo que eles veem nos experimentos, que é uma certa descontinuidade. E o que o Schrödinger está dizendo é que a gente pode explicar isso sem a descontinuidade, sem que esse aspecto dos experimentos esteja refletido no modelo. O modelo é completamente contínuo. De novo, por conta da exigência de clareza e visualização. E por que a noção de corpúsculo está em crise? Ela está tendo problemas? Bom, porque ela perde a identidade e a individualidade. Então, Schrödinger é conhecido por ter alegado isso. Nesse artigo dele, What is an Elementary Particle? Ele fala que a partícula elementar não é um indivíduo, ela não pode ser identificada e não possui igualdade. Então, elas obedecem a uma nova estatística, a estatística de Bose-Einstein e a estatística de Fermi-Dirac, e a implicação, longe de ser óbvia, é que o epiteto insuspeito isso não é apropriadamente aplicável, digamos, a um elétron, exceto com cuidado, em um sentido restrito, e algumas vezes simplesmente não se aplica. Então, ele está dizendo simplesmente que essas coisas não são indivíduos. Não dá para você chamar uma partícula de isso e dizer, aqui está uma partícula e isso apareceu de novo agora aqui. Não dá para identificar essas coisas. Ele continua falando sobre isso. Né? Ele fala que quando a gente perde a igualdade, né, claro, a gente não pode dizer que uma partícula tem identidade, ou desculpa, que a partir dos traços que elas deixam num experimento, que a gente possa identificar os traços como sendo um traço contínuo de uma mesma partícula, né, elas são eventos isolados. A gente não pode assumir uma razão para conectar esses traços e dizer que tem uma partícula com uma trajetória. Né? Então,
do modo que eu entendo os experimentos, então não há nenhum sentido verdadeiro, né, não ambíguo, de que a mesma partícula foi observada nos dois casos. Então, se você tem uma câmara de bolhas com vários tracinhos, o que ele está dizendo é que são eventos isolados e você não pode dizer que é a mesma partícula deixando essas marcas e ela simplesmente continuou passando, mas que você não tem acesso à trajetória dela. Não dá. Isso não tem como dizer. E a passagem famosa na qual ele fala isso, né? Eu volto a enfatizar isso e rogo que você acredite. Não é uma questão de sermos capazes de asserir a identidade em alguns casos e não sermos capazes de asserir a identidade em outros. Está além da dúvida que a questão da igualdade, da identidade, real e verdadeiramente, não possui significado. Então, a identidade não tem significado para as partículas da mecânica quântica. Claro, a pergunta é o que isso nos ensina, né? E para Schrödinger, isso ensina que o conceito de partícula deve ser abandonado, né? Isso não nos diz que a gente deva adotar uma metafísica segundo a qual existem partículas que não são indivíduos. Isso para ele é justamente uma manifestação da crise do conceito de partícula na mecânica quântica. E, de novo, se você perde a identidade, né, na trajetória, você perde a trajetória, perde a continuidade, você perde a visualização. Perdendo a visualização, você perde essa descrição do espaço-tempo, que é a descrição clara que ele estava buscando. Então, isso é um argumento contra justamente as teorias quânticas, as interpretações da mecânica quântica em termos de partícula. Então, isso justifica, é mais uma forma de justificar a adoção da mecânica ondulatória. Novamente, não é uma forma de dizer que ela é a verdadeira, mas justamente ela é aquela que a gente consegue compreender. Ela é a versão clara e compreensível, né? Claro, você pode perguntar, tudo bem, mas e se não tem partícula, como é que ele faz para explicar os resultados das medições? E o que o Schrödinger estava formulando era, digamos assim, ele estava abordando o problema da medição, basicamente. Hoje em dia a gente tem uma formulação bastante clara do problema da medição, ou pelo menos uma formulação padrão, digamos assim, que quase todas as pessoas seguem, no qual a gente tem que responder algumas perguntas e conforme você responde essas perguntas, você está apontando onde é que está o problema, né? Então, a primeira pergunta é se a função de onda é uma descrição completa do estado físico, se ela sempre evolui de maneira linear e determinística, e se ela tem resultados determinados quando você faz uma medição. Então, conforme você aceita ou rejeita algumas dessas perguntas, você está tendo teorias, vai para lugares diferentes, né? Então, se ela não é uma descrição completa, então você precisa de acrescentar mais equações, e pode ser que tenha aí variáveis ocultas, então é por aí que vai. E o Schrödinger, claro, ele propunha uma mecânica quântica sem colapso. Então, basicamente a interpretação que ele está oferecendo é muito semelhante com a interpretação de muitos mundos, tirando, claro, a parte dos muitos mundos. Ele achava que ter duas dinâmicas, uma para quando o sistema não está sendo medido e outra quando ele não está sendo medido, é inaceitável, não faz sentido que algo evolua de uma certa maneira, quer dizer, colapse, só quando alguém mede, né? Então, ele achava que isso era simplesmente inaceitável. No artigo sobre o gato, ele expõe as suas críticas a isso de uma forma bastante interessante, e não vou reproduzir aqui, mas ele acha que ter duas dinâmicas não dá. E, basicamente, a tentativa dele, então, diferente da interpretação dos muitos mundos, é fazer uma correspondência com a experiência através de certas regras de correspondência que ele ia especificar. E tem um aspecto interessante da filosofia dele, também não posso entrar aqui nesses detalhes, mas de que a própria conexão de uma teoria com a experiência não é descrita pela teoria. Então, a teoria não descreve como ela fornece seus resultados e se conecta com certos experimentos, né? Então, para o Schrödinger, isso não é exatamente um grande obstáculo. Você ter ondas na teoria e ter resultados que se parecem com partículas. E, de modo geral, ele achava muito mais interessante você ter certas leis científicas do que descrever resultados particulares. Então, é uma dificuldade para a teoria dele, claro, ele precisa explicar como a gente tem resultados determinados, mas ele achava que, bom, é melhor ter uma mecânica quântica sem colapso. E quais são as consequências
Então, de novo, não estou desenvolvendo a interpretação dele aqui. Só estou mencionando que ele oferece uma interpretação, uma ontologia de ondas, baseado na crítica dele aos corpúsculos, às partículas, justamente pela perda da individualidade delas, e baseado nessa exigência de que, bem, a nossa imagem ela tem que ser completamente clara. Se tudo que a gente tem são os nossos modelos, a gente vai enxergar a realidade a partir de dentro deles, que eles sejam compreensíveis pelas nossas formas de pensamento. Então, a primeira consequência de toda essa trajetória é que o Schrödinger realmente ele não introduz, ou pelo menos ele não defende, não propõe como algo positivo, uma metafísica de não indivíduos, né? Ele não acha que a mecânica quântica esteja oferecendo para a gente uma novidade em metafísica, quando ele diz que as entidades são não indivíduos. Antes, né, como eu falei, é uma estratégia argumentativa para se argumentar contra as partículas. Né? Não tendo individualidade, você não tem os corpúsculos. Né? Justamente porque uma partícula sem trajetória não nos oferece, né, quer dizer, gera contradições, como ele fala lá no texto de 26. Né? Algo que perdeu a sua trajetória e a sua posição e ainda assim é um corpúsculo, vai levar a contradições. Então, essa concepção do Schrödinger, né, de que, bem, se um certo conceito, um certo tipo de entidade não nos dá não nos fornece uma imagem clara, a gente não deve se comprometer com ele, remete ao que hoje em dia se chama o desafio do Chakravarti, de que a gente só deve se comprometer em termos realistas com as entidades que a gente pode compreender claramente. Então, a não individualidade e as partículas estariam fora justamente por não passarem por esse crivo. Certo? Então, a imagem clara que o Schrödinger exige passa justamente por se eliminar partículas, em particular se eliminar não indivíduos. Então, ele tem nesse sentido uma abordagem um tanto conservadora em termos de ontologia, justamente como ele fala, porque ele quer satisfazer o ideal clássico de uma ontologia visualizável e compreensível, digamos assim, pelas nossas formas usuais de pensamento. Isso leva a gente para, digamos assim, uma forma de reacessar ou reavaliar aquilo que é considerado o papel da não individualidade das partículas nos debates atuais de metafísica da mecânica quântica. Porque, basicamente, essa não individualidade ela vem sendo tratada como um aliado metafísico para se entender a mecânica quântica. Alguns filósofos, e vou mencionar daqui a pouco o Stephen French, sugerem que os filósofos da ciência possam usar uma metafísica de não indivíduos, por exemplo, como um tipo de vestimenta ou de caracterização metafísica para as partículas, que vai nos dar uma imagem mais clara do que essas partículas são. Mas isso começa assim, dois deslizes, né, do ponto de vista do Schrödinger. Então, quais seriam? A não individualidade não é uma nova noção metafísica, ela é um problema, na verdade. Ela instancia algo que a gente deve evitar a todos os custos, como o Schrödinger falou, que é a falta de continuidade, né, na trajetória. E ela não nos ajuda para esclarecer a mecânica quântica. Então, eu mencionei o Stephen French. Então, o Stephen French, que é um filósofo da física atual, ele sugere, no texto de 2018, por exemplo, que a metafísica pode ajudar a gente a compreender a ciência. Então, nessa onda de que a mecânica quântica não é uma teoria de fácil compreensão, ela não tem um conteúdo intuitivo, ele sugere que a gente possa conectar a mecânica quântica com metafísica, e a metafísica nos dá essa imagem, essa visualização mais relacionada com a nossa concepção comum do mundo. Então, o conteúdo das teorias científicas, principalmente da física moderna, pode ser entendido claramente se a gente der uma roupagem metafísica para essas teorias. Porque aí, com essa roupagem, as teorias herdam, digamos assim, dessa metafísica o seu caráter compreensível. Né? Então, nesse sentido, de se usar a metafísica para esclarecer as teorias científicas, o que o Schrödinger aponta, então, e que pode nos ajudar então a compreender esse debate atualmente, é que essa estratégia ela vai na mão errada. Então, a não individualidade ela não é
algo exatamente compreensível, né? Ela é algo problemático, justamente por violar essa concepção idealizada da física tradicional, e por ela não ter justamente essa, digamos assim, conexão com aspectos da nossa compreensão ordinária, né? Justamente o contrário, ela viola nossa compreensão ordinária. Certo? Então, revisitando Schrödinger, a gente pode revisitar o papel da noção de não individualidade no debate atual sobre mecânica quântica e digamos assim, com uma tomada schrödingeriana, a gente consegue atualizar um pouco ou acessar melhor parte do debate sobre o papel da metafísica na ciência. E outra consequência importante é que a metafísica da ciência, ela busca complementar a discussão científica com conceitos metafísicos. Então, como eu já falei, o plano do Stephen French e de outros filósofos também é fornecer uma compreensão, uma imagem clara do que a ciência está nos dizendo, justamente a partir da introdução desses elementos metafísicos. O Stephen French chega a falar assim que, bem, a gente não consegue entender realmente a mecânica quântica ou a teoria da relatividade só olhando para a mecânica quântica ou relatividade. Porque quando você olha para elas, tudo que você vai ver são certas equações. E essas equações não dizem para a gente como é o mundo. A gente tem que colocar algo de fora aí, né, que é um conteúdo metafísico, para justamente ter um sentido da teoria. E aí, claro, diferentes imagens metafísicas são possíveis. O problema com essa abordagem, chamada metafísica da ciência, ou a abordagem viking, a filosofia da ciência, é que, como você pode fazer esse acréscimo de diversas formas, a metafísica ela acaba sendo uma adição gratuita, né? Ela vem de fora. E o que o Schrödinger estava pensando quando ele fazia essa exigência de visualizabilidade, de clareza, né? De ter uma imagem clara, né? De ter uma imagem infantilmente precisa, como ele menciona, era justamente você não precisar, como ele argumenta para a mecânica ondulatória, não precisar de algo vindo de fora. É você ter justamente, a partir da teoria, uma imagem que já é clara, o teu modelo já é claro, certo? Então, de novo, isso é um ponto contra tanto a metafísica de não indivíduos, quanto de indivíduos, quanto, de um modo geral, contra a inserção de conteúdo metafísico gratuito nas teorias. Né? O que o Schrödinger quer é que os nossos modelos sejam compreensíveis e que a gente possa compreender as teorias científicas já a partir, delas mesmas. Né? Elas têm que satisfazer critérios de entendimento e de compreensão básicos. Então, nesse sentido, o projeto do Schrödinger parece desautorizar o projeto de uma metafísica da ciência, se a justificativa para esse projeto é você conferir entendimento para as teorias científicas. Quer dizer, todo o ponto do Schrödinger se baseia em você garantir que a gente entende as teorias científicas já através dos seus modelos formulados de uma forma clara. E aí, claro, na medida em que essa camada metafísica é extra, né, como o Schrödinger fala, quer dizer, se você está colocando algo a mais, né, que vem de fora, a gente vai estar abrindo espaço para subdeterminação e não está realmente entendendo as teorias. O ponto, de novo, é o ponto do Stephen French. Né? A gente não consegue entender as teorias científicas a menos que a gente conecte elas com a experiência usual através da metafísica. Esse é o papel da metafísica. E as teorias científicas modernas, elas ultrapassam essa nossa capacidade de compreensão direta. Mas o que o Schrödinger está sugerindo, então, de novo, uma terapia schrödingeriana contraparte da metafísica da ciência atual, é de que é a própria teoria, o próprio modelo, né, a mecânica ondulatória, que fornece essa imagem clara que a gente está buscando. Uma imagem não clara de uma teoria não nos ajuda a pensar, a tirar consequências razoáveis e não contraditórias. Esse entendimento tem que vir da teoria, ele não é algo adicional, e não é um papel para uma metafísica que vem de fora. Né? Como eu falei no artigo dele, em que ele prova a equivalência entre a abordagem do Heisenberg e da dele, ele
acho que uma vantagem dessa prova é justamente o fato de que isso mostra que a versão ondulatória não é algo a mais, não é algo, um acréscimo à mecânica quântica. Certo? Aqui eu trouxe uma citação do Stephen French, né, e ele está mencionando, está falando, bem, a gente quer uma imagem clara da física, então, por exemplo, se a física fala de partículas, isso ainda não é claro o suficiente, a gente precisa responder, elas são partículas individuais ou não individuais? E aí é uma tarefa da metafísica responder essas perguntas. E a gente tem que responder essas perguntas justamente porque só assim a gente vai poder compreender aquilo do que a gente está falando na teoria. Então isso é totalmente anti-Schrödingeriano. O que o Schrödinger propôs é justamente o contrário, né? Que a gente possa ter uma teoria completamente compreensível e clara logo de partida, sem acréscimos extras. Então já estou chegando à minha conclusão. Então, o Schrödinger ele sofistica essa busca por um modelo visualizável nessa última fase da carreira dele. A exigência de algo visualizável está relacionada com esse modelo claro, sem inconsistências, sem lacunas, de uma trajetória contínua. Sim, ele permanece com isso, mas ele abandona essa exigência de que o modelo seja verdadeiro, descrevendo cada aspecto da realidade. Então, ele reconhece que o modelo tem que ser adequado, né? E talvez não vai ser mais do que isso. E ele faz isso criticando a noção de corpúsculo, né, de partícula, em termos da noção da perda da inteligibilidade dessa noção. Corpúsculos geram inconsistência e confusão, né, lacunas na trajetória espaço-temporal. E, claro, essa trajetória argumentativa do Schrödinger em busca de uma imagem completamente clara, banindo acréscimos e não individualidade e partículas, acaba respingando, digamos assim, tendo consequências para a metafísica da mecânica quântica atual. Essas são as referências que eu usei. Posso passar para vocês depois, caso queiram mais detalhes. E bom, com isso eu encerro aqui a minha fala. Espero que eu esteja no tempo. Muito bem, Jonas. Ótima, maravilhosa fala, muito esclarecedora. Inclusive, algumas dúvidas sobre o pensamento do autor que tinha no passado, elas foram, de certa forma respondidas pela sua fala, e eu te agradeço muito, assim, de fato, muito boa mesmo a sua apresentação. Nós vamos passar para as perguntas, e eu já iria fazer, mas eu vi que o Gilson se manifestou aqui, e vou passar para o Gilson a palavra. Gilson, pode ficar à vontade. Olá, Jonas, obrigado pela apresentação. Eu fiquei curioso com uma parte da apresentação específica, foi a parte onde você comentou sobre as regras de correspondência, que você meio que deu de canto, assim, que você não ia apresentar, mas me deixa... eu não consigo entender como ele conseguiria, então, ter regras de correspondência numa teoria onde ele está tratando ela sempre só com uma imagem adequada, não compatível, não necessariamente um a um com a realidade. E a outra pergunta que é adicional a isso, talvez, seria... então, ele não entendia a onda como sendo um indivíduo também, com certeza, né? São essas perguntas. Tá. Bom, a primeira pergunta, essas regras de correspondência não são exatamente as regras de correspondência no sentido técnico do termo na filosofia da ciência, né, relacionada com o empirismo lógico. Então, a correspondência vem muito mais pelo cálculo de probabilidades. Você tem uma certa expectativa de que um certo resultado vai te dar que um experimento vai dar um certo resultado. Você possa fazer uma previsão sobre isso. Uhum. Então, ela está relacionada com isso e não com você corresponder. E claro, essa explicação está fora da mecânica quântica, então é algo muito mais complexo. O Schrödinger não acha que isso vai poder ser explicado pela própria mecânica quântica. Ele tem toda uma filosofia bastante sofisticada, digamos assim, passando pelo budismo, que vai explicar a noção de realidade para ele. E que justamente, como você falou, desde Kant, eu preferi não discutir aqui. Mas basicamente a explicação dele, então, em termos mais técnicos, ela vai pela expectativa, a esperança que você tem de achar certos resultados numa medição,
Uhum. Então, é algo que os físicos já fazem. E a outra pergunta era sobre A onda. a onda. A onda com certeza não é pensada como um indivíduo por ele, claro, né? Me parece. Aí que tá, a onda, pelo fato dela ter uma trajetória, né, ela não é uma partícula, mas ainda assim ela é um indivíduo, ela é rastreável, você tem como se referir a ela, né? Então a onda é essa aqui, aquela lá. Então ela tem critérios, tem condições de identidade e a gente pode distinguir, né? E se referir a ela. Então ela satisfaz as condições para ser um indivíduo, mas não um objeto no sentido usual. Então, justamente, a vantagem da onda, é uma boa pergunta essa, porque me permite esclarecer isso. A vantagem da onda é que ela não sofre dos defeitos que os não indivíduos sofrem, né? Não tem identidade, você não poder se referir a eles, de você não saber quando são dois, ou se é o mesmo que segue agora. Então, nesse sentido, ela é um indivíduo. Perfeito, obrigado. Muito bem, Gilson. Muito obrigado pela pergunta. Raoni manifestou aí. Raoni, pode abrir o seu Fala, microfone e Jonas. falar. Tudo bom? Muito boa apresentação, obrigado. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, que é o seguinte, esse requerimento pela intuitividade, esse termo em alemão, anschaulich, ele também conteúdo visualizável, conteúdo intuitivo, isso tem uma querela sobre a tradução, né, do termo. Sim. Mas seja da forma como for, ele parece sugerir mesmo algo que seja intuitivo, visualizável, né? E, puxa, isso é realmente um bom guia para a física? Porque, veja, aqui eu estou emprestando um argumento do Everett, né, na tese dele. Ele falou assim, pô, se você for pegar esse critério para julgar teorias físicas, parece que o Sol que se move em volta da Terra, né? Parece que o geocentrismo é intuitivo. E, no entanto, ele é falso. Assim como parece que você não vai se bifurcar em uma multiplicidade de mundos toda vez que acontece uma medição. Só que parece que a gente vive em um universo, né, que não se divide. No entanto, isso, de acordo com a minha interpretação, é falso. A questão é se a intuitividade, a visualidade ou esse conteúdo, né, Anschaulich, eu não sei falar em alemão, se esse conteúdo Tá bem. for um critério para as nossas teorias científicas, poxa, parece que a gente está não está em boas mãos. O que você diria sobre isso? Não, uma boa pergunta. De fato, a palavra Anschaulich, o primeiro significado que aparece dela é claro, né? Então a tradução é clareza. Então você quer algo claro. Quando a gente traduz ela por intuitivo, ela acaba ganhando uma outra conotação que é exatamente essa da tua pergunta. De que parece que se satisfaz o nosso senso comum ou assim, aquilo que você esperava ingenuamente. Então, por exemplo, parece que é o Sol que está girando em torno da Terra, né? Então você veja que o Schrödinger não está exigindo a intuitividade nesse sentido. A intuitividade que ele exige é a falta de lacunas, né? Então é a continuidade no modelo, a tua capacidade de assim, acompanhar um conceito, uma trajetória, sem lacunas, sem inconsistências. Então, nesse sentido, ele estaria de acordo com você, né? A gente não deve exigir a intuitividade no sentido ingênuo de algo que me parece muito mais razoável ou verdadeiro. Não. Ele concorda, a mecânica quântica é algo bem mais sofisticado, e esse ideal é o ideal da Anschaulichkeit, ela não prevê esse tipo de intuição. E que, de fato, me parece, tem um pouco de relação com as discussões mais atuais de metafísica da ciência. Quer dizer, a gente quer uma imagem confortável, uma imagem mais, digamos assim, comum, né? Mas não é isso que o Schrödinger quer, não. O que ele está falando é bastante específico acerca da natureza do modelo, né? Você está completando certas lacunas dos dados e você quer que esse completamento, assim, reconhecendo que você está sobrecarregando o modelo com informação não justificada, você quer que isso seja algo que, pelo menos, então, permita que você raciocine de uma forma mais clara possível. Então, é só isso. Ela vai por aí. Mas você tem razão. Não tem como escapar. Praticamente,
quando a pessoa vê a palavra Anschaulich, ela já vai direto para certas concepções mais ingênuas, de intuitividade, de palpite, né? Que a turma fala hoje na literatura em inglês, os hunches, ou tem um tipo de palpite, aquela intuição que o Leidman e Ross criticam, né? De uma imagem confortável da realidade que parece satisfazer o senso comum. Então, acho que o Schrödinger tem isso. E, bom, só para assim, arrematar, vamos dizer assim, o que o Schrödinger ainda, eu acredito que ele diria é o seguinte, que ela é um bom guia porque, tendo duas opções, uma descrição ondulatória, como ele achava que era, que satisfaz esse critério de ser anschaulich, ser visualizável, de ser contínuo e extremamente preciso, e tendo outra, que era a mecânica matricial, descontínua, engendrando, como eu diria, inconsistências e confusões, né? Então, é claro que é muito melhor aquela que a gente entende e pode visualizar. Então, esse é o critério, né? Quer dizer, a partir de a gente está raciocinando sobre o conceito inconsistente de partícula na mecânica matricial, né? Na interpretação que o Bohr e Heisenberg estão oferecendo. Por isso que, possivelmente, ele diria isso para o Feynman, né? Quando o Feynman fala, não, mas ninguém entende mecânica quântica. Não entende porque justamente estão usando conceitos inconsistentes, né? Estão usando uma imagem das entidades que segue um modelo que precisa representar todas as características do experimento. E nisso está o erro deles. Né? Eu não estou defendendo o Schrödinger, eu só estou dizendo o que ele diria, eu acredito que seria isso. Ele teria um ponto aqui, pelo menos. Muito bom. Raoni, satisfeito? Mais alguma questão? Não, eu acho isso aí muito bom. Até porque justamente esse conceito que tradicionalmente vem desse título do paper do Heisenberg, né, o Achaled, ele foi traduzido de tantas formas, explorado de tantas formas, que somente essa da intuitividade chegou aqui na contemporaneidade, né? Então, você vê até a abordagem Logos, usando esse termo de Anschaulich como intuitividade, como um critério metametafísico a favor de uma interpretação. Isso aí é somente uma das possibilidades e certamente não a mais interessante, né? Então, muito boa, muito boa. Isso aí, e de fato, se você for olhar o Schrödinger, na primeira citação que eu fiz dele, ele não usa a palavra anschaulich, né? No texto em alemão ele usa a palavra formas de pensamento tradicionais no espaço-tempo. E quem remete a essa palavra intuitividade é o Bohr e o Heisenberg. Então, claro, depois você pode traduzir como clareza ou com imagem clara. O Schrödinger depois em inglês usa imagem clara, né? Clear image. Então, que eu acho que conecta muito bem com as discussões de metafísica atuais. Porque, poxa, o que é uma imagem clara, né? Ele tem uma resposta para isso que eu acho que eu tentei conectar com a discussão atual justamente porque imagem clara, para ele estava claro o que era, né? Bom, você tem um modelo contínuo que você possa visualizar no espaço-tempo. Ao contrário do que alguns outros metafísicos propõem, que é uma imagem intuitiva nesse sentido que você menciona, né? Dessa tradução um pouco diferente da intuição. Muito Então, bem. Muito bem, muito obrigado, Raoni, pela questão. O professor José Vieira se manifestou. E, professor José Vieira, fique à vontade. Sim, Eduardo, tudo bem? Jonas Baker ou Becker? É Becker. Becker. Foi realmente bem esclarecedor a sua apresentação, bem esclarecedora em termos de agregar conhecimentos sobre o pensamento de Schrödinger. Eu achei interessante alguns aspectos que você colocou. Me suscitou uma dúvida em relação ao que ele achava do comportamento de partícula para fótons, por exemplo. Porque Einstein comprovou pelo estudo do efeito fotoelétrico que a luz tem um caráter corpuscular. E a teoria quântica se baseia muito também na descrição dos fótons. Então tem aquela polêmica da dualidade onda-partícula, né? Os fótons considerados
como ondas, né? Na verdade, de fóton seria a parte material da luz, digamos assim, a grosso modo. Como é que ele trouxe essas ideias de Einstein para a sua formulação, em termos de ter que se render à hipótese de que a luz tem caráter corpuscular individualizado? Sim, isso, tá bom. É uma boa pergunta. O fato é que, como eu mencionei, o Schrödinger não estava satisfeito com essa leitura corpuscular, né? Então, a proposta dele, todo esse desenvolvimento que ele faz acerca da não individualidade, ela é uma tentativa séria de acabar com a noção de corpúsculo. Ele fala o atomismo está em crise e a noção de partícula não é mais reconhecível na mecânica quântica. Então, é uma noção que tem que ser abandonada no momento. Ele não fala assim que, bom, esse abandono vai ser eterno, né? Não prevê o futuro, mas ele fala que realmente não dá para permanecer uma noção tão ambígua e tão pouco clara. A explicação que ele dá, então, desses fenômenos, né, de qualquer resultado experimental que precise de uma aparência de uma partícula, é basicamente essa. Ele fala que, no fundo, é uma onda, mas que a gente quando faz o teste, a impressão que nós temos é que foi uma partícula que gerou esse resultado. Mas ainda assim, ele não cede à descrição em termos de partícula. Ele vai dizer que é a onda que gerou esse resultado. Então, a gente tem um tipo de impressão, né? A onda segue como onda, ela não se colapsa, não se choca, não vira uma partículazinha. E todos os resultados experimentais que têm um tipo de aparência de serem descritos em termos de partícula, ele vai querer descrever em termos de onda. Então, assim, o que ele faz não é aderir à dualidade onda-partícula, mas sim tentar explicar os resultados que parecem envolver partícula em termos de onda. Tá? Ele é bem claro, no Ciência e Humanismo, ele fala, bem, você tem que entender que esse resultado não é sobre uma partícula, mas é sobre uma onda que nos parece ser uma partícula afetando uma chapa fotográfica ou uma peça de metal ou coisa do tipo. Então ele vai tentar essa interpretação. O quão bem sucedida essa interpretação é outra questão, mas o fato é que ele precisava fazer isso, né? Ele precisava, como eu mencionei ali no problema da medição, ele precisa explicar como os resultados parecem ser únicos e, em particular, isso envolve como parece que a gente tem a impressão de que é uma partícula. Porque ele não arreda o pé. E Heisenberg tinha essa mesma visão em termos de, digamos assim, eu vou abandonar essa visão corpuscular em nome da teoria, por exemplo. Bom, até onde eu conheço, o Heisenberg, ele não... As ondas para ele tinham um caráter mais virtual, então a onda era uma onda, num sentido meio aristotélico, de uma potencialidade, e aí quando você faz um experimento, aquilo se atualiza, digamos assim, e realmente vira uma partícula, né? Então, para ele a onda não tinha um caráter de realidade como para o Schrödinger, né? Mesmo que o Schrödinger fosse um tipo de antirrealista. Então, a concepção do Heisenberg acerca da natureza da onda era diferente, né? Então, ela era uma onda meramente potencial. Para o Schrödinger, não. Ela é real mesmo. É o que há segundo a mecânica quântica. A gente só não pode pensar que esse modelo é verdadeiro. Muito bem, muito professor obrigado, José. Jonas. Obrigado a você. Tá ótimo. O Raoni levantou a mão novamente. Raoni, por gentileza. A gente tem tempo ainda para Pode ficar ficar à batendo vontade. papo? Nós geralmente levamos aqui até às 19 horas, quando o pessoal, professores e alunos, tem que sair para a aula do noturno. Mas temos. Tá. Porque, nossa, isso aí é muito bom, né? Você vê, o Heisenberg, quando ele fala desse negócio da potência, ele fala que a onda tem essa realidade intermediária, né? Quando o Schrödinger fala, não, a coisa toda é a onda. Então, para ele ficava louco quando tinha essas coisas, por exemplo, se você
um elétron que pode estar ou tá numa superposição entre estar no estado A e B, ele não está nem no estado A nem no B, ele está no estado indeterminado. Isso aí para ele não fazia sentido. Enquanto para o Heisenberg essa era uma realidade intermediária, né? Era uma realidade potencial. O que me faz pensar, conectando aí com a discussão que o José Vieira trouxe, muito boa, é que talvez o Schrödinger já estava antecipando umas discussões sobre emergência na física, que hoje estão ali, hoje estão na moda, né? Que é, por exemplo, a partícula é emergente ou fundamental? Para o Schrödinger parece que a onda é fundamental e a partícula é emergente. Igual pro Everett, mundo é emergente, partícula é emergente também. Espaço-tempo é emergente para muita gente, né, hoje. E esse é um assunto muito, muito contemporâneo, mas que parece que já estava sendo antecipado nessa discussão que o Jonas chamou a atenção aí da interpretação do Schrödinger para a mecânica quântica. Muito bom. Desculpa, não é realmente uma pergunta, só estou discutindo aqui com vocês. O que o Schrödinger tem, então, complementando essa tua fala e a pergunta também do Gilson, é que a concepção dele é que, de certo modo, a matéria é individualizada pela sua forma, né, e não digamos assim, por um substrato. Então, com a perda do conceito de partícula, o que ganha proeminência é a forma e não a matéria, não um substrato. Então, ele pretende fazer uma troca, né, de partículas por sua forma. O que permanece é a forma. Então, mesmo seres humanos e tudo mais são individualizados pela sua forma e não assim, pelas partículas que os formam, né? Então, nesse sentido, ele tem uma abordagem gestáltica acerca da individualidade em termos da forma da Gestalt, e suponho que aquilo que vai emergir justamente pela sua forma, né? Então, ele tem uma teoria bastante complexa sobre os seres humanos e os objetos comuns. É uma abordagem meio... Bom, que envolve um aspecto da filosofia indiana, relacionado com uma abordagem meio fenomenalista ao estilo Russell, né? Então, não existe... Justamente ele fala... Bom, eu não tenho como discutir tudo isso aqui, mas não existe o sujeito e o objeto separados, né? Então, não tem ele fala, não existe uma descrição dupla. Não existe eu e o mundo que eu estou descrevendo, né? Então, existe... O fenômeno se passa só uma vez. A gente, para fazer ciência, objetiva a realidade e coloca ela como se fosse fora de nós. Então, não tem uma separação entre sujeito e objeto, de fato. Isso leva a toda uma explicação dele sobre os objetos, né? Então, na verdade, não tem objetos. Existe só uma coisa, que é só uma experiência, e a gente, no processo de objetivação, a gente meio que cria o mundo do senso comum para fazer uma descrição científica. Ótimo, ótimo. O Gilson levantou novamente a mãozinha aí. Gilson, pode ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta que é só também de esclarecimento. O que você chuta dentro da tábua tradicional da divisão da metafísica da ciência? Ele seria um realista interno, você mencionou, mas ele tem certas noções que parecem que ele seja um instrumentalista de alguma forma, pelo menos um antirrealista de alguma forma. Qual é a tua impressão que ele seja, como um realista mesmo interno ou outra coisa? Eu sei que é difícil chamar de realista interno, não chamar de instrumentalista, às vezes para alguns isso é quase a mesma coisa. Sim, então, com as citações que eu trouxe, né, quer dizer, ele fala, bem, tudo que a gente pode esperar dos nossos modelos é que eles sejam adequados. É o melhor que a gente pode esperar. Que eles e por adequados ele fala que deem conta dos dados e nos permitam prever mais alguns experimentos, né? Então, você pode fazer previsões e elas vão dar certo. Eu não sei, não saberia dizer se ele é um realista interno, se essa é uma boa descrição, mas me parece muito, como eu falei, com a descrição do Quine. Então, você poderia dizer que, assim, o que ele está dizendo é que, do ponto de vista, quando você cria a tua teoria, quando você está fazendo ela, você tem plena consciência de que tudo aquilo ali é o que você que está fazendo, você está aqui postulando. Então, você está dizendo que elas têm trajetórias contínuas e você sabe que nada dos dados que você tem confirmam isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você usa a teoria, esse é teu único acesso à realidade. Então, bom, é claro que tem ondas, né? Porque essa é uma teoria de ondas. Então,
E eu adoto ela por quê? Bem, porque ela é clara, eu entendo, ela faz as previsões, ela dá conta dos dados. Então, é meio como se ele estivesse jogando com essas duas posições que o Quine reconhece. Quer dizer, de um ponto de vista da criação da teoria, é puro mito. Mas de um ponto de vista do uso da teoria, bom, é claro, é tudo real. Então, algumas pessoas acham que isso é um tipo de realismo interno, né? Quer dizer, interno à teoria, sim, né? Ou, se você quiser, então, ele é um realista ao nível ontológico, mas um antirrealista ao nível meta-ontológico, né? Então, dentro da teoria, realista. Mas, e essas teorias funcionam bem? Elas capturam a verdade? Não. Aí já é demais. Então, eu acho que, assim, de fato, como você falou, eu acho que é difícil de dizer qual é a posição efetiva dele, né? Até porque ele não ele oscila, como você viu ali, né? Às vezes parece que ele está falando, tá quase predizendo o Van Fraassen, quer dizer, bem, a gente só quer um modelo adequado, né? Que dê conta dos dados. O resto é tudo invenção. Mas ao mesmo tempo, ele fala, bom, a gente tem que ter onda. Onda é o que interessa porque essa é uma teoria sobre ondas. Então, não saberia dizer assim. Eu e o Raoni, a gente costuma chamar isso de frameworkismo, pegando do Carnap essa preemência de um framework linguístico e a realidade interna, a realidade externa, etc. A gente chama isso de frameworkista. É um nome horrível, mas é o melhor que a gente conseguiu chegar. Mas é uma forma legal de entender o debate Carnap-Quine, é esse, né? Quando você está usando o framework, quando você está usando a sua teoria, não faz sentido você perguntar se os comprometimentos ontológicos são reais ou não. Você está usando já, pô. Exatamente. O que mais você quer? Isso. O que o Bitpo faz é chamar ele de um quase realista. E aí ele fala que o quase realista é o cara que superou o realismo, né? Então, e superou o antirrealismo. Porque o antirrealista ainda tem um problema de negar a realidade de certas entidades. Então, o quase realista meio que superou essa posição e ele fala: não, esse é um modelo, eu sei que ele ultrapassa toda a minha evidência e ainda assim eu uso ele e digo que tudo que ele está postulando existe quando eu estou usando ele. Então, Muito bom. bem, para mim, isso é o Quine, na verdade. Jonas, eu tenho uma questão, não tem ninguém ali mais que se manifestou. Eu acho que, de certa forma, já foi até respondida, já foi atendida, mas eu gostaria de retornar a essa discussão. Você pega a classificação aí do Bitbol, em algum momento não, nas décadas de 20, ele coloca ali, classifica ali o Schrödinger como um realista ingênuo, pelo que você apresentou. Então, enquanto realista ingênuo, e, portanto, por ser realista e ingênuo ainda, ele pensa na realidade da onda, independente do sujeito que pensa, ou que mede, ou que... Então, assim, eu não vejo para um realista ingênuo qualquer necessidade de exigência de visualização, né? Para mim, independente de qualquer procedimento de medição, eu não preciso ali procurar franja de interferência, eu não preciso ali criar nenhum aparato experimental para mim poder visualizar nada, porque eu, de fato, eu tenho para mim que está resolvido, a onda existe. Mas aí, na sequência, em determinado momento, você fala que, pelo menos pelo que eu entendi, que esta atitude realista e ingênua, ela é substituída por um outro artifício que é lançar a mão da questão dos modelos. Então, assim, a teoria é um modelo, você pode pensar na criação de um modelo mecânico. Há uma herança muito forte nessa questão da teoria dos modelos dos físicos do século XIX, né? Ali você pega Hertz ali, aquela turma todinha, eles têm isso muito forte dentro da própria física. Mas, por exemplo, a modelagem matemática, ela é também um modelo, né? A matemática, o uso da matemática também é um modelo. Aí a pergunta que eu teria para você é o seguinte: a matemática, enquanto modelo, ela preenche a necessidade de visualização, por exemplo, na perspectiva do Schrödinger? Então, é uma ótima pergunta. O que preenche não é só a matemática, né? Tanto é que a reclamação do Schrödinger com relação à formulação do Heisenberg é que não é que ela não é matemática, né? Ela é matemática demais, ela é muito abstrata. Então, esse modelo de matrizes é matemático, é um modelo matemático, mas ele simplesmente não nos dá nenhuma ideia do que está acontecendo. Então, o fato de usar modelos matemáticos é bom, mas eles têm que
satisfazer o critério dessa continuidade e de uma imagem clara que ele estava sugerindo, né? Então, de fato, ele nessa etapa mais madura, o que realmente mudou não foi a perda da exigência de visualização. Ele não abandonou isso, mas foi a consciência de que o modelo é simplesmente um modelo, ele não precisa agora, como às vezes o Bitpo comenta, não precisa estar numa relação 1 a 1 com a realidade. Quer dizer, eu sei que essa continuidade não está nos meus dados. Eu sei que ela vem de uma exigência minha, que eu que estou querendo colocar a continuidade ali, porque eu prefiro modelos contínuos, eu consigo entender eles assim e faço previsões melhor assim. Então, né, eles não são modelos verdadeiros. Então, nesse sentido, a exigência da visualização, ela vem, e você observa muito bem, não porque a gente é um realista, quer dizer, o realista poderia não estar nem ligando para isso. Mas é o contrário. Já que a gente tem consciência de que esse modelo não vai descrever a realidade de um modo geral, os dados estão sendo determinados pelas teorias, então vamos usar uma teoria que a gente entenda, né? E esse critério de visualização é justamente esse. Então, a gente tem que entender a nossa teoria. A gente pode dar uma teoria, um modelo não tão entendível, uma mecânica de matrizes. Mas a gente não quer, a gente quer saber do que a gente está falando, pelo menos, mesmo que a gente saiba que está passando a evidência. É exatamente isso. Tanto é que o Schrödinger, em determinado momento, pelo menos de acordo com o Yammer, ele escreve sobre o modelo do Heisenberg, né? Heisenberg. Fiquei desencorajado, se não repugnado, pelo que me pareceu um método bastante difícil de álgebra transcendental, desafiando qualquer visualização. Exatamente. Isso é uma citação que está lá no Rho. Muito bacana. Muito bacana. Eu estava me recordando dessa citação, quando ele fala do modelo do Heisenberg, né? Quer dizer, ele fala repugnado, quer dizer, o sujeito não se sente nem um pouco atraído a trabalhar naquele modelo matemático, porque ele achou a matemática simplesmente desencorajadora, né? Quer dizer, você não tem nenhuma ideia do que você está fazendo e quando você está manipulando aqueles símbolos. Então, nesse sentido, o Schrödinger vai propor a modelo dele quando tendo essa grande vantagem. O Heisenberg que escreve a Pauli, né? Quanto mais eu penso sobre a parte física da teoria do Schrödinger, mais detestável me parece. disputa bacana entre os dois. Muito boa a resposta. Gente, vocês têm mais alguma coisa? É muito legal porque você pega a entrevista do Heisenberg, naquelas entrevistas do Kuhn, né? Sobre... O Kuhn estava entrevistando o pessoal da mecânica quântica, ali, dos fundamentos. E aí... Eu não lembro a pergunta que o Kuhn faz, mas eu lembro da resposta do Heisenberg, da fala do Heisenberg. Ele falou assim, a gente precisa de uma nova linguagem, certo? Para essa nova física. Mas a gente já tem essa linguagem. É a matemática. Por que você tem que ir para os conceitos clássicos? E aí ele estava diferente do Bohr. Você não precisa para os conceitos clássicos, não precisa para o conceito de onda, você já tem a matemática. Para você ver que ele estava mordendo a bala, né? É a matemática. O Bohr, antes da complementaridade, lá no princípio de correspondência, ele pensava justamente o contrário, né? Não, nós temos que lançar a mão da linguagem que nós temos disponível. E o que é que nós temos disponível agora? Nós temos disponível a linguagem da física clássica. Então, é com ela que nós temos que nos comunicar. Não tem outra linguagem para falar. Sim. Você vê que a noção de interpretação de Copenhague já é completamente furada, né? É totalmente fragmentada. Exatamente. De fato. Gente, mais alguma questão dos que ainda estão presentes? Parece que não. Olha, Jonas, não havendo mais questão, eu gostaria de reforçar aqui os meus agradecimentos, reforçar também os agradecimentos aos colegas que estiveram presentes até agora, né? A Raoni está dando as palmas ali. E dizer a você que as portas aqui estão abertas, outras vezes que você quiser vir. O nosso grupo é pequenininho, mas bastante interessante nesse propósito. A gente pega aí, agora estamos há 3 anos, começamos com Bohr, Heisenberg, e agora com Schrödinger. O próximo vai ser o de Broglie. E aí vamos dar sequência. E a cada 2 anos, a gente vai publicar um livrinho chamado Filosofia da Física e dos Físicos. O primeiro número é para o próximo semestre do ano que vem, com o Bohr e o Heisenberg.
E aí você será convidado para escrever sobre o que você falou hoje para o segundo volume, que vai ser o Schrödinger e o de Broglie. Com E a muito prazer. proposta nossa é essa, continuando aí com esses autores e publicando os textos dos convidados que vieram aqui. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Passo para você a palavra para o fechamento, e aí a gente encerra esse momento. Bom, eu aqui agradeço pelo convite, né, também agradeço todo o pessoal que teve a paciência de me ouvir e de fazer perguntas Foi muito ótimo. interessantes. E realmente ficou muito interessado por esse projeto, né, de divulgar a filosofia dessa turma e a discussão aqui no nosso país, né, desses assuntos, então envolvendo a filosofia do Bohr, Heisenberg, Schrödinger, de Broglie agora, acho que merece toda a divulgação, todo o apoio, né? A gente tem muito interesse, então acho que toca em temas que são do interesse da grande comunidade de filosofia da ciência e metafísica da ciência aqui do país. Que é um assunto Exatamente. muito legal. Bom, é isso. Agradeço de novo. Gente, então, boa noite para vocês. Nos veremos numa próxima vez. Sempre que tem um encontro, eu divulgo aqui. No dia 28 agora de outubro, quem vai estar conosco é o José Acácio. Eu acho que o Jonas deve conhecer. Ele tem uma parceria também com o Décio Krause. Ele está lá na Califórnia. Acho que sei, parece que é. Não sei, acho que parece que é. E aí ele vai tratar, não me lembro o tema aqui, mas ele já fez uma proposta lá, mas dia 28 de outubro. E aí eu divulgo na comunidade aí, provavelmente vai chegar até vocês. Mas muito obrigado mesmo. Diga, Gilson. Você divulga onde? Porque hoje eu recebi a notícia pelo Raoni. O Raoni me passou meia hora antes. Eu passo para todos os que já tiveram por aqui, por exemplo, o Jonas, na próxima, ele vai receber. O Delcio recebe sempre, e aí peço a gente, divulga aí o máximo para os seus colegas. Mas aí eu vou passar para o Jonas e aí peço para ele, que tenha um contato com vocês aí, fazer essa... Eu vou mandar meu e-mail também. Coloquei meu e-mail aqui para você me colocar nessa lista de e-mail, Eduardo. Então antes de sair aqui, eu vou até copiar esses e-mails, porque eu faço pela lista de e-mails, eu faço uma malinha direta. Uhum. Deixa eu só entrar aqui no Word. Eu gostaria de receber o próximo aí, para estar junto com a Cássio. Que bacana. Bacana. Deixa eu ir. Eu vou anotar aqui, que eu estou abrindo o Word aqui, mas parece que a coisa está abrindo. Aí eu já acrescento vocês aqui na minha mala. Uhum. Obrigado, Raoni, por ter entrado. Raoni Arroio. Isso. Gmail. E Gilson Olegário. Isso. Gmail também. Está anotado aqui, gente. Olha, então um abraço a todos, bom final de semana. Nós estamos na quinta, ainda tem trabalho amanhã, então não é final de semana. Mas tudo de bom a vocês. Muito obrigado aí pela presença. Tchau, tchau. Falou, Um gente. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.